para o professor José. Até que ponto essa contradição entre sociedade da informação e sociedade do conhecimento nos afasta dessas promessas da modernidade que aqui nos são apresentadas? Sí, hay muchas cosas entre la sociedad de información, a sociedade de conhecimento, mas o problema é ainda mais interessante que os humanos cambiamos linealmente, mas as tecnologias estão mudando exponencialmente. Então, há gap, uma diferença que é difícil de cerrar, ¿no? De fechar. Também você poderia falar da sociedade do conhecimento, mas para mim a parte tecnológica é ainda mais rápida o que está passando. Eu teria um comentário com o professor Daniel. Mas pode você fazer a pergunta para o professor Cordeiro agora, porque acho que deve ser complementar. Pode fazer. Sim. Posso fazer? Claro, claro. Tá, eu tenho algumas, vou fazer uma pergunta para o senhor. O seu otimismo tecnológico, otimismo com relação à tecnologia, eu considero louvável, porque eu acho que um otimismo com relação à tecnologia é um otimismo com relação aos seres humanos, com relação a nós mesmos enquanto espécie. Por outro lado, a tecnologia, ela, em geral, quando agimos mediados por tecnologias, somos mais poderosos. A tecnologia amplifica as nossas potencialidades e nos dá mais poder. E o poder amplifica as consequências das nossas ações. Quer dizer, se eu tiver uma crise de fúria aqui, como eu não sou muito grande, como tem muita gente, vocês resolvem o problema muito rapidamente. Agora, se eu tiver uma crise de fúria com uma metralhadora na mão, talvez a situação seja um pouco mais perigosa, porque por ter a tecnologia à minha disposição, tenho mais poder. Estou dizendo isso porque a gente sabe que a tecnologia, eu não tenho nada contra a tecnologia, eu uso e louvo os benefícios tecnológicos, ajuda a gente a resolver muitos problemas, mas junto com esses problemas que ela ajuda a gente a resolver, ela também cria outros, ou pelo menos passa muito longe da solução de muitos outros problemas que a gente continua vendo e vivendo, como, enfim, desigualdades, a informação instantânea que eu posso eventualmente conseguir passar da minha mente para outra, para além da linguagem, pode ser usada de uma maneira perigosa. Não sei se de repente alguém consegue passar alguma coisa à minha revelia e eu passo a ter ideias que eu não gostaria de ter, eu não autorizaria. Enfim, a minha pergunta é sobre os limites, as possibilidades. Num determinado momento, o senhor disse que nós somos, claro que exagerando, eu entendi a ironia, nós somos como macaquinhos imbecis perto das coisas que nós produzimos, da tecnologia que a gente produz. E, no entanto, essa tecnologia é nossa, né? Nós, amplificando aos poucos o seu uso, a produzimos do jeito que ela está aí e provavelmente para o nosso serviço. E aí, então, para chegar num ponto que eu queria, num determinado momento, o senhor falou, olha, falando sobre a nanotecnologia, a gente pode, comparando a nanotecnologia com a biotecnologia, a gente pode dizer, olha, a nanotecnologia é a biotecnologia muito melhor. Muito melhor por quê? Porque ela vai direto, ao invés de esperar o acaso da natureza, ao invés de esperar as chances, ao invés de ter que conviver com uma possibilidade de erros, enfim, eu faço exatamente, intencionalmente, chego no ponto que eu queria chegar. Agora,
se a gente juntar essas duas coisas, né, a nossa pequenez, a nossa ignorância, a nossa semelhança com macaquinhos estúpidos, quem sabe, né, só estou perguntando, longe de mim afirmar, mas quem sabe se o acaso, né, a aleatoriedade natural que rege a biotecnologia não possa ser talvez mais inteligente que a minha ou a nossa intencionalidade na construção, no desenvolvimento das coisas. Talvez as coisas superpoderosas que a gente faça possam, quem sabe, a gente pode aprender mais para frente que a gente está construindo metralhadoras e dando na mão das pessoas para poderem usar em acessos de fúria. Esse risco, como é que o senhor pensa ele? Sim, eu não falei muito dos riscos, mas há riscos incríveis. Por isso eu terminei falando também de Yin e Yang, o lado oscuro da força, o lado oscuro da tecnologia, porque é incrível. O potencial humano agora é de tal magnitud que podemos eliminar toda a vida no planeta Terra, completamente. Isto era impossível há 50 anos. Agora podemos eliminar totalmente a vida da Terra, se há louco que quiere hacerlo, ¿no? Es posible. Mas eu acho que a maioria das pessoas são boas. Que temos pouco tempo para estas mudanças. Verdadeiramente, os seres humanos somos macaquinhos, mas também não somos muito inteligentes. Temos fome no mundo. Quando temos muita comida, o problema da fome não é a falta de comida, aqui há muita comida. Temos guerras e não deveríamos ter guerras hoje. Então, quando a gente fala que os humanos somos buenos, eu digo, mas não é certo. Os humanos não somos buenos. Nossos descendentes serão melhores que nós. A inteligência artificial superior, eu acho que vai ser mais boa que nós. Os japoneses creem isso. Independentemente do que os brasileiros pensem. Se os brasileiros querem criar macaquinhos quedarão. Mas os japoneses vão avançar. E os coreanos vão avançar. Porque eles creem que os robôs são bons e que é bueno misturar-se com os robôs, cyborgs. Para eles está em sua educação. A filosofia oriental é distinta. Eu falei que os robôs são malos aqui, mas são bons em Japão. A mentalidade europeia também, os dragões, dragões. Os dragões europeus são malos. Os dragões europeus têm fogo, comem a gente. Os dragões chineses são buenos. Este é o ano do dragão, é um dos melhores anos chinos. Então, é uma questão cultural também. Mesmo se você pensa que isto é malo, isso vai passar, porque vai haver, a espécie humana, eu acho, vai terminar nos próximos 20, 30 anos, ou não vai terminar, mas vai haver grande salto, como dos macacos a nós. A maioria da humanidade vai saltar em uma etapa post-humana, mas haverá humanos como os Yanomamis, na Amazônia, que não querem tecnologia, não querem falar português, não querem vestidos. Nos Estados Unidos estão os Amish. Os Amish não querem eletricidade, não querem celulares, não querem carros, não querem computadoras. Haverá pessoas no mundo que não querem evolucionar para o post-humano. Essa será a decisão deles, como a decisão dos Yanomamis, a decisão dos Amish, e a decisão talvez dos brasileiros, se não querem. Mas os japoneses, os coreanos, vão avançar. Na verdade, a gente vê que uma boa parte da população brasileira está começando a mudar de perspectiva em relação à tecnologia. A gente tem alguns dados interessantes em relação a isso, porque, por um lado, você tem a expansão do ensino universitário, a expansão de escolas técnicas e até mesmo mais brasileiros estudando no exterior e até participando de projetos de inovação tecnológica em diversos campos. Por outro lado, a própria população está consumindo mais tecnologia porque está comprando mais computador, comprando mais celular e com isso utilizando mais estes aparatos técnicos.
Você acredita que isso mostra que o Brasil e outros países da América Latina podem se inserir mais fortemente neste processo de produção de tecnologia? Sim, eu sou generalmente muito optimista. Eu creio que a maior parte da humanidade vai continuar evolucionando tecnologicamente. E quando vocês veem as crianças brasileiras são igualmente inteligentes que as crianças japonesas ou que as crianças europeias. Então, não temos nenhum problema mental. Eu sou venezuelano também, não? Os latino-americanos não temos nenhuma inferioridade real. A inferioridade está, a vezes, na mente. As pessoas creem que somos subdesenvolvidos, mas não temos razão para ser subdesenvolvidos. Os experimentos com crianças mostram que as crianças brasileiras podem fazer tantas coisas como as crianças japonesas, e como, falando optimisticamente, mas cientificamente, nós no projeto Millennium Project, creemos de verdade que nos próximos 10 anos toda a humanidade vai ter internet, porque os teléfonos celulares vão custar $50 e vai haver internet grátis, banda ancha. Então, isto não é impensável. Há 10 anos atrás, sí era impensable que íbamos a tener celulares. Hoy, 90% dos brasileiros tienen teléfonos celulares. E a mitad ainda são idiotas, não são teléfonos celulares inteligentes. Mas isso vai cambiar, isso vai mudar nos próximos 2, 3 anos. Porque vai ser mais barato e melhor. É impossível, se você tem algo que é muito melhor e mais barato, você vai mudar para as tecnologias que são mais baratas, como o genoma. Toda a gente vai começar a sequenciar genomas na escola primária, porque vai custar $10. Então, os niños, as crianças, vão sequenciar o genoma do macaco e o genoma humano, e vão ver que somos primos. Eu queria resgatar a parte humana de toda essa visão futurista. De fato, o progresso que se espera e o desenvolvimento que está acontecendo em 4 paredes, ou seja, fechado, e o futurismo que se enxerga, né, as ações futuristas que se enxergam, se poderia pensar que não são necessariamente democráticas, no sentido de que muitas vezes esse progresso é às vezes uma imposição do sistema, né, do status quo. Hoje não ter celular é às vezes uma coisa mal vista, porque você não se insere na mídia, você não se comunica. Então o status quo te leva a ter o celular. O status quo daqui a 20 anos ou de 30 anos será qual? Aquele que a gente necessitará ter um genoma pronto para poder ser melhor atendido na saúde, para que tenhamos um seguro de vida adequado, ou para inclusive ter um ecossistema ou um desenvolvimento sustentável. Então, assim, o desenvolvimento sustentável será uma imposição do status quo. Do ponto de vista filosófico, isso implica mudanças filosóficas em 1, 2 gerações ou 3 gerações. Como que a gente pode fazer mudanças filosóficas num país, como você compara? Japão tem uma filosofia que não pode ser comparada com o Yanomami. No entanto, eles têm um fim previsto, digamos assim. O status quo deles define isso. Aí vem uma complicação, né? Porque é uma imposição ou é livre escolha? O que a gente deve pensar, né, nesse futuro que vem aí? Talvez essa seja a última questão para a gente encerrar nosso debate aqui. Sim, eu vou responder isso, como eu falei. Nos próximos 10 anos vamos a utilizar telepatia. Mas na telepatia de ciência ficção, todas as coisas que eu quero falar com você, eu sei já, mas eu não posso transmitir, porque é muito primitivo falar. Mas, afortunadamente, transmitiremos nossos pensamentos de cerebro a cerebro diretamente. Então, poderemos ter esta discussão